Olá, boa noite. Tudo bem? Hoje estamos inovando com essa cartela, feita pela nossa super designer Vivi, destacando aqui uma foto do filme O Exterminador que a gente vai falar hoje. Filmaço, como dizem alguns críticos, filme seminal de Luis Buñuel, o mago, o bruxo espanhol que fez filmes inesquecíveis, originais, geniais, cineasta absolutamente fundamental na história do cinema. E hoje eu vou ter a companhia de um querido amigo, um jovem crítico de cinema, Gabriel Fabbri, que tem um site muito bacana, Pop with Popcorn, e também acabou de lançar um livro digital sobre o cinema assustador. Mas ele vai falar mais do livro dele, deixar ele à vontade. Então, convidar aqui para entrar o Gabriel e a gente segue na conversa. Enquanto o Gabriel não entra, eu vou aqui falando mais um pouquinho. Hoje a gente vai ter o nosso concurso, como todas as semanas, e a pergunta é: qual o seu filme do Buñuel favorito? Se você já assistiu algum, você escolhe. Se você não assistiu nenhum, você vota no Exterminador. A nossa equipe dos bastidores vai sortear um nome que tenha dado uma resposta original e a gente vai presentear. Peguei na minha biblioteca e vou colocar para o sorteio um dos melhores livros de todos os tempos sobre cinema, um dos melhores livros de todos os tempos, que é a autobiografia do Buñuel. Um filme, como eu disse, um livro muito bacana. Ele escreveu esse livro depois de ter encerrado sua carreira como cineasta. Ele mistura memórias, reflexões, tem muitas histórias de cinema. Óbvio que ele fala da relação dele com Salvador Dalí. Ops, Gabriel entrou ao vivo. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom? Gabriel. Oi, gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Super bem. Já falei que você é um super crítico, já falei do Perfeito. Pop with Popcorn. Fala do seu livro que acabou de sair. Obrigado. Bom, é um livro de críticas de filmes estranhos, chama Fora do Comum. E eu tentei buscar filmes bem diferentes, assim, mas que sejam cada um estranho à sua maneira. Então, por exemplo, vou falar dos filmes que tem no Belas à la carte, né? Tem o Exterminador, que vamos conversar aqui hoje, o Boneco Inflável e também o Possessão. Esses são os filmes que tem no Belas, mas eu procurei filmes estranhos que sejam bem diferentes, cada um estranho de uma maneira diferente entre si. E onde é que as pessoas acham o seu E livro? o Exterminador é um deles. Está disponível na Amazon. No link aqui no meu perfil, tem o link na bio. As pessoas depois da live podem ir lá dar uma olhada no livro. Está disponível para ler no Kindle e pode ler pelo computador ou pelo celular também. Muito bom. Então, vale a pena. Gabriel escreve bem, tem boas ideias e, como vocês viram, gosta de filmes estranhos, o que também ajuda, né? Filmes estranhos são sempre divertidos. Sim. Mas vamos lá, vamos falar de O Anjo Exterminador, obra-prima, grande filme marcante, né? Um filme que se tornou um desses filmes emblemáticos da história do cinema. A situação principal, né, é essa recepção muito chique numa mansão, pessoas muito chiques, né, de smoking, acabaram de sair de um evento, e a partir de um certo momento as pessoas percebem que não tem como sair daquele local, nem os convidados e nem os trabalhadores, e aí a situação vai degringolar. O que é bacana é essa situação que virou, né, claro, não para todo mundo, mas para muita gente, quando você se vê numa situação dessa que você não consegue sair, né, você dizer, pô, estou numa situação que nem o Exterminador, quando você não consegue ir embora de uma festa, não consegue ir embora de um evento, enfim, é um filme que depois essa situação foi replicada em muitos outros filmes. Mas dá uma entrada aí, Gabriel. Comenta um pouco você, depois a gente vai conversando. Tá. Bom, eu queria começar introduzindo o Luis Buñuel, não sei se todo mundo conhece, né? É um cineasta que ele fez parte do movimento surrealista dos anos 20, lá na França, e ele fez filmes em parceria com o Salvador Dalí. Ele fez o curta O Cão Andaluz e o média A Idade do Ouro, né, que eles escreveram roteiro juntos. E hoje o Exterminador, ele já é de 1962, ele não faz parte do movimento surrealista,
mas ele tem vários elementos do surrealismo, a começar pela premissa, que é muito maluca, que é de que eles ficam presos dentro da sala sem conseguir sair, só que não tem uma barreira física impedindo eles. Na verdade, eles nem conseguem tentar sair da sala, né? Então é uma situação meio Maria vai com as outras mesmo, né? De seguir as convenções sociais, né? Ninguém tá saindo da sala, então também não vão sair. E eles passam por todo tipo de perrengue lá sem tentar sair da sala. E as máscaras vão caindo com o passar do tempo que eles ficam confinados lá, né? Uma situação parecida com o que a gente tá vivendo agora de quarentena, né? Que você fica muito tempo com a família em casa, já começa a vir os desafetos, já começa tudo dar errado. É verdade. E é bacana porque o filme não são só os ricos que ficam presos, né? Os trabalhadores também ficam. Então essas relações também vão ficando muito ecléticas, né? Você tem uma subversão de valores. Sim. Uma coisa de destacar é que é um filme que teve pouco orçamento. O Buñuel fez no México, né? Com pouco dinheiro. Então ele, inclusive, no livro conta uma série de desventuras que ele teve para a produção, dificuldades. Uma delas, para quem já viu o filme, para quem não viu também não é nenhum spoiler, óbvio, quando os convidados sentam na mesa para um grande jantar, ele não tinha dinheiro para comprar guardanapos chiques. Então ele só comprou uma meia dúzia e o resto era tudo de papel. Quando ele fazia close, ele usava os guardanapos chiques. Quando era plano aberto, era tudo de papel para não estragar os guardanapos chiques que ele tinha, né? Sim, o Buñuel também chegou a comentar que se ele tivesse feito o filme depois, com mais orçamento, teria levado a situação deles para um outro extremo, né? De retratado um canibalismo entre eles, né? Tem isso. Sim, no livro também comenta isso. Que ele tivesse mais dinheiro, o filme teria sido ainda mais impressionante, né? O Buñuel tem essas 3 fases, de certa maneira, na carreira dele. Ele tem esse comecinho, que são os 2 filmes que o Gabriel falou, que são puro surrealismo, que ele fez junto com o Salvador Dalí. Aí o Franco assume o poder na Espanha, a situação dele fica difícil, ele não consegue mais fazer filmes, ele muda para os Estados Unidos, ele tem um período lá que ele vira diretor do MoMA, trabalha lá na programação, dubla, e aí ele vai para o México e faz uma parceria com o produtor e produz vários filmes. Filmes simples, filmes que, na verdade, acho que o Buñuel preferia até esquecer, mas em 1950 ele fez Os Esquecidos, que é um filme muito diferente na carreira dele, porque é um filme, poderia ser do Pasolini ou um filme italiano, né? Um filme muito duro, sobre garotos pobres no México. Esse filme já consegue um certo reconhecimento internacional, e aí ele faz mais alguns filmes também sem grande repercussão. E aí acontece uma situação muito engraçada, que o Franco, em 1960, estava querendo mudar um pouco a imagem, de que ele não era tão ditador assim, e convida o Buñuel para voltar e financia um filme para o Buñuel. E o Buñuel faz Viridiana, que é um filme radicalmente anticlerical, né? Muito contra a burguesia. E o filme, inclusive, é proibido na Espanha, e lá vai o Buñuel embora de novo da Espanha. Durou um filme a relação dele com a Espanha. Inclusive, já que você falou de Franco, o crítico Roger Ebert, né? Ele escreve no livro dele que o Hoje o Exterminador seria uma crítica à elite franquista, à elite que apoiava a ditadura de Franco, né? Que durou até os anos 70, até 75. Só que naquela época a ditadura já estava muito mal vista, já tinha passado a Segunda Guerra, tudo. Então ele interpreta como um retrato de uma elite cada vez mais ressentida pelo desprezo do mundo lá fora, então eles ficam lá isolados e revelando as piores tendências deles, né? Claro que isso não está muito explícito no filme, tem só no finalzinho, acho que isso não é um spoiler, aquela cena lá da violência policial, mas é uma interpretação interessante desse filme também. E evidentemente o Exterminador é a vingança dele contra a burguesia espanhola, porque assim, ele voltou para a Espanha, fez um filme e já virou pessoa não grata, o filme foi proibido, aí ele vai embora para o México, volta para lá, o mesmo produtor, né, financia o filme. Então, com certeza que o filme destila esse humor negro, esse desencanto dele com a burguesia espanhola, sem a menor dúvida, né? E tem uma lenda muito bacana, eu não posso provar naturalmente, eu nunca... ninguém estava no júri e me contou, mas em 1962 o Anjo Exterminador concorreu no Festival de Cannes. E foi uma seleção de filmes assim daquelas, absolutamente extraordinária. E é o ano
que também concorria o Eclipse, do Antonioni, que tinha passado a Aventura 2 anos antes. E 2 obras-primas, naturalmente, além de outros filmes. Tinha Joana d'Arc, do Bresson. Mas, enfim, o júri se dividiu radicalmente entre O Anjo Exterminador e o Eclipse, que, aliás, são 2 filmes 180 graus, né? Enquanto um é completamente louco, cheio de metáforas, de violência, o outro é O Vazio da Existência, Mônica Witt, né? E o júri se dividiu meio a meio. E brigaram, até que uma hora alguém falou, bom, então nenhum dos 2 filmes vai ganhar a Palma de Ouro. Vamos escolher outro. O Pagador de Promessas levou a Palma de Ouro em Cannes. Não que o filme não seja bom, mas é uma história que é aquelas, né? Se não é verdade, é bem contada. Eu já ouvi de mais de uma pessoa, então conto aqui também, porque são 2 obras-primas e um filmaço, com certeza, né? Um filme impactante, O Pagador de Promessas, não é de maneira nenhuma para desmerecer o nosso filme, mas essa história eu já ouvi várias vezes e faz sentido, né? São 2 filmes muito diferentes. Sim. Alguém aqui perguntou, Gabriel, se você faz um paralelo entre David Lynch e Buñuel. O David Lynch, ele bebe muito do Buñuel, né, por ele ter essa inspiração no surrealismo, né? Então, com certeza, o David Lynch é meio que uma continuação, assim, dos cineastas contemporâneos hoje, acho que é o que mais se aproxima do Buñuel. Eu não sei se ele chega a citar em algum filme alguma coisa específica, assim, mas o David Lynch segue essa pegada do surrealismo. Inclusive, eu escrevi de um dos filmes do David Lynch no livro, que é A Estrada Perdida, que é um filme bem bacana, que é menos conhecido, do David Lynch. Eu também acho que o David Lynch, mesmo que ele não tenha assistido os filmes do Buñuel, o que eu não acredito, porque o David Lynch é um cinéfilo, mas é claramente, né, um sucessor, um cineasta que bebe na mesma fonte, né? Opa! A pedidos eu digo que são 2 meus novos filhotes aqui, que vocês ouvem ao fundo cantando, o Watson e a Amelie, um casal que vive comigo agora para eu não morar sozinho nessa quarentena. A Adri Fern está respondendo aqui. Volto a dizer, pessoal, digam qual o filme favorito do Luiz Buñuel que vocês assistiram e concorram a esta obra-prima, Meu Último Suspiro, a autobiografia escrita pelo Buñuel. É absolutamente genial, tem sacadas, tem histórias, ele conta histórias do Dalí com a mulher do Dalí, enfim, tem muitas histórias incríveis que vale a pena assistir. Uma coisa, por exemplo, que eu fiquei feliz, semana passada, a gente falou aqui de Gabriel Caligari. E aí eu comentei que um dos filmes mais incríveis que eu vi na vida foi A Morte Cansada, né? Que tem uma sequência em que a câmera está dentro do caixão, enfim. E aí, na biografia do Buñuel, eu dei uma folheada, né, para dar uma lembrada, ele diz que o filme que fez ele decidir ser cineasta foi quando ele assistiu A Morte Cansada do Fritz Lang. Então, alguma coisa tem em comum com o Buñuel. Já começou bem. Enfim, ele está lá, tem muitas ideias legais. Outra coisa também, outro filme que ele menciona, o livro foi escrito, se não me engano, em 79, 80, né? Foi depois que ele fez o último filme. E ele diz que o filme preferido dele naquele momento, vamos dizer, dos anos 70, que é um filme que ele tinha preconceito, que ele achava que era ruim, mas que ele assistiu e ficou impressionado, era Laranja Mecânica, que é outro filme também incrível, né? Que também tem uma pitadinha de Buñuel, mas nem tanto. Olha aí, Os Esquecidos. Os Esquecidos, como eu falei, né, o filme diferente do Buñuel, que é um filme também que ganhou o prêmio em Cannes. Foi o primeiro filme dele premiado internacionalmente, né? Ganhou o melhor diretor em Cannes. Depois que o Buñuel fez O Anjo Exterminador, no México, um dos mais geniais produtores de cinema de todos os tempos, o francês Serge Zilberman, que era dono da Argo Filmes, acho que até pela reação que o Vidiana teve, né? Chama o Buñuel para a França, apresenta o Buñuel para o Jean-Claude Carrière, que era um relativamente jovem, né? Na época jovem, escritor, e começa uma das parcerias mais frutíferas da história do cinema, né? Juntos fizeram vários roteiros,
E a partir dali o Buñuel tem condições, tem um pouco mais de dinheiro, tem estabilidade, e acho que, de certa maneira, ele vai ter uma produção incrível, né? A Bela da Tarde, por exemplo, que está aqui o Vinícius citando, os filmes, aquela trilogia, né? O Discreto Charme da Burguesia, Fantasma da Liberdade, enfim, ele vai fazer uma série de filmes, de grandes filmes, na França, vai trabalhar com Catherine Deneuve 2 vezes, enfim, é um momento bacana. A parceria do Buñuel com o Jean-Claude Carrier foi tão bacana, tão certa, e veja, os filmes eram esquisitos, né? Não dá para dizer que eram filmes fáceis. Que eles foram 2 vezes indicados ao Oscar de melhor roteiro. Tanto pelo Discreto Charme da Burguesia, como por Fantasma da Liberdade. Foram indicados ao Oscar de melhor roteiro. O que cá entre nós, nos anos 70, não era uma coisa fácil, né? Filmes esquisitos como esses terem uma indicação, terem um prestígio desses, né? Você assistiu esses, Gabriel? Eu assisti o Discreto Charme da Burguesia. Inclusive ganhou o Oscar, né? De melhor filme estrangeiro. Exatamente. Ele ganhou esse Oscar. O Buñuel teve muito prestígio nos Estados Unidos, né? O filme, inclusive, ele parece um pouco com o Exterminador, porque os personagens ficam o tempo todo tentando jantar e o jantar é sempre interrompido por alguma circunstância. Então é quase uma citação, na verdade, né? É quase é o mesmo ambiente da dificuldade, né? O Márcio pergunta aqui qual a leitura, né, que a gente faz das orelhas e do urso no Anjo Exterminador. Eu acho que o Anjo Exterminador é um filme que em algumas coisas o Buñuel tem ali uma mensagem clara, mas acho que várias cenas, elas são... tá, ovelhas. Estava achando estranho orelhas, estava tentando lembrar que cena que tinha orelhas grandes no filme. Eu acho que algumas cenas são algo meio como se o Buñuel estivesse fazendo uma psicoterapia, né? Ele coloca signos, ele coloca imagens, que é para o espectador sair de uma zona de conforto e refletir. Eu não saberia dizer, mas Gabriel, que é mais chegado nas explicações. Eu não tenho uma interpretação para esses animais, mas o que eu li é que ele foi num jantar em Nova York que tinha lá o urso e as ovelhas. Então ele achou isso muito maluco e ele quis colocar no filme. Aí, tá vendo? E é basicamente isso. Mas Buñuel tem coisas que não tem explicação mesmo. E, por exemplo, deixa eu pegar aqui. A atriz Silvia Pinal, ela fala sobre um pouco... O filme tem 20 repetições, eu identifiquei 2 só, mas o Buñuel disse que tem 20. Tem na cena do jantar, o brinde, o brinde acontece 2 vezes, a mesma cena. E eles entrando na casa, eles entram 2 vezes. Na primeira vez que eu vi o filme, eu nem percebi, achei que era... Nossa, quanta gente entrando nessa casa, né? Mas não, é no mesmo grupo, a mesma cena repetida 2 vezes. E ela perguntou pro diretor por que os personagens entravam na casa 2 vezes. E ele respondeu: mas você nunca tomou banho ou café da manhã 2 vezes no mesmo dia? Então essa foi a explicação que ele deu para ela. Então, nem tudo tem explicação. Eu acho que é isso. Eu acho que são signos que vinham para ele durante a criação do filme e que cada um vai dar uma leitura. Eu acho que é para tirar da zona de conforto, né? Fazer você... para que o filme não seja... Ele tem uma história, ele tem uma narrativa. É importante deixar isso claro. O filme não é uma sucessão... Para quem não viu, né? O filme não é uma sucessão de imagens surrealistas no sentido puro da palavra, né? Todos os filmes do Buñuel desse período têm uma narrativa. Mas tem isso. De repente aparece um urso, de repente as pessoas não conseguem sair do ambiente e outras situações que não tem uma explicação clara, mas que eu acho que o objetivo é esse mesmo, é fazer você... Ops! E depois você vai sair do filme e vai ficar 1, 2, 3 horas conversando com as pessoas, debatendo aquilo, né? É bacana isso. E cada um vai ter uma visão, né? Um pouco como aqueles testes psicotécnicos, que a gente faz, que o médico lá, o psiquiatra, o psicanalista, mostra uma imagem. Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Ele deve ouvir um monte de resposta diferente. Para cada um, aquilo impacta de um jeito diferente. Acho que o Buñuel também fazia isso nos seus filmes. Sim, com certeza. Uma coisa interessante de pensar é que o final, a gente não vai dar spoiler, claro, mas tem uma explicação para tudo
E é uma explicação que não tem lógica nenhuma, né? A coisa das peças, né? Tipo, É, tem personagem que morreu já, não tem como aquele final, não tem como aquela explicação bater, é, sabe? Então é muito maluco isso também. com certeza, com Parece uma certeza. sátira de Agatha Christie, Sherlock Holmes. É, de uma. Como se a obrigação de ter um final lógico para ele não Uhum, fosse, então ele faz um final que aparentemente é lógico, mas não é. Eu acho que isso tem a ver um pouco com o sim. fato de que ele fazia o filme para um produtor que pretendia lançar aquele filme e ganhar algum dinheiro. É importante lembrar que esses filmes não eram feitos com dinheiro público, a fundo perdido, né? Tinha alguém pagando. Então eu acho que o produtor deve ter dito para ele: dessa vez me põe um fim nesse filme. Aí ele falou: ponho, né? E pôs lá um final. Quem não prestar atenção vai achar que faz sentido, né? Sim, aham. Aqui o Cine Labor pede para a gente falar um pouco sobre a estrutura do roteiro do filme. Fala aí, Gabriel. Você que é o especialista. Então, uma coisa interessante do roteiro é que não tem um protagonista, né? E as coisas parecem que um pouco a ordem das cenas não importa. Parece que tem umas coisas, por exemplo, eles quebram um cano lá da água, e aí depois a gente não vê aquele cano jorrando água mais. E aí tem um personagem que morre, mas no final isso não faz o menor sentido para aquele final que tem. Então, tem essas brincadeiras com roteiro, que acho que vem do surrealismo de repetir cena, né? Não é um roteiro muito comum, assim. Acho que essa é um pouco a graça do filme. É. Mas assim, a história começa nesse evento, que eles saem Sim. e eles vão então para essa recepção nessa mansão, funcionários muito bem vestidos recebendo, as pessoas todas muito chiques, você vê que é uma alta sociedade, né, que vai para essa recepção e tudo vai muito bem no começo. Tem ali um estranhamento ou outro, mas a coisa vai até que de repente começa a situação da impossibilidade de sair e a partir daí a gente vai ter algumas cenas, aliás, várias cenas que são estranhas, inusitadas. Uhum. O Buñuel dizia que ele fez questão que todos os armários tivessem com as roupas, os armários de roupa do filme, tivessem com as roupas colocadas dentro, embora ele nunca fosse abrir a porta. Né? Sim. Enfim, coisas do Buñuel e que deviam deixar meio louco o produtor e a equipe que estava trabalhando com ele. A atriz principal, quer dizer, a única atriz um pouco mais conhecida do filme, né, a Silvia Ospina, né? Silvia Pinal. Opinal. Ficou É, grávida. Pinal. E então ela só aparece no começo do filme, né? Eles têm que dar sumiço no personagem dela também, porque ela ficou grávida e, quer dizer, descobriram que ela estava grávida, ela passou mal, então ela tá na sequência inicial, né? Chega a entrar e depois ela simplesmente desaparece também. Coisa que para o Buñuel não é um problema. O que, aliás, nos leva ao último filme do Buñuel, Esse Obscuro Objeto do Desejo. Assistiu esse? Esse não, esse tá na lista da vergonha. Infelizmente a gente não tem aqui ainda. Estou tentando descobrir quem tem os direitos do Sérgio Zilberman para poder trazer para a gente esses Uhum. filmes. Nesse filme, o produtor, o Sérgio Zilberman, sugeriu, e o Buñuel achou bacana, contratar a Maria Schneider, que tinha feito O Último Tango, Passageiro Profissão Repórter, era uma atriz europeia de muito sucesso. E o filme é sobre um homem mais velho que conhece essa moça e que fica encantado por ela e ela o seduz, mas toda vez que eles vão para os finalmente, alguma coisa ela faz que não acontece o finalmente, né? Então é um filme muito sobre a repressão Uhum. sexual e quem faz é o Fernando Rey, um ator espanhol, né? Super tradicional. E só que a Maria Schneider começou a dar muito trabalho para o Buñuel. Muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Um dia o Buñuel chegou e falou assim: bota essa mulher para fora daqui, bota a mulher para fora daqui. Mas e o filme? E o filme? Como é que faz? Já está resolvido. Porque ele já tinha filmado um pouco. Então, o que ele fez? Ele contratou a Uhum. Ângela Molina, que lembrava a Maria Schneider, e contratou a Carole Bouquet. As duas atrizes para fazer o mesmo papel. Então, quando você assiste o Uhum. filme hoje, desde 1977, naturalmente, mas hoje, você começa o filme, aparece uma mulher, ou a Ângela Molina ou a Carole Bouquet, não vou me lembrar, e depois elas vão mudando. E claro que não tem uma lógica clara, não é que a boazinha é a Ângela Molina e a malvada é a Carole Bouquet ou vice-versa.
É muito divertido acompanhar isso. E é isso, né? O Buñuel transformava problema em solução, né? No Anti-Terminador, a mulher ficou Sim. grávida, teve que sair do filme, não tem problema, sai, a gente continua aqui, faz parte. Se alguém perguntar, a gente fala que ela foi abduzida por um extraterrestre. E no Obscuro e Desejo, que foi o último filme dele, ele também fez isso. Não se vê expurrogado. Fernando Rey está aqui, amigo, falando que estava ali na Operação França. Ele fez um monte de filme, Fernando Rey, né? Era um super ator espanhol. É o Fernando Rey que está em Atami, bem velhinho, não é? Não sei. Tenho quase certeza que o Fernando Rey está bem velhinho. Ele é o diretor do Atami, que é o que fica paquerando a Verônica, a Vitória Abril, né? E que depois o Bandeira sequestra e deixa presa lá na casa. É o Fernando Rey, bem velhinho, de cadeira de rodas, e que era um grande astro espanhol nos anos 70. E como o filme é falado em francês, o Fernando Rey foi dublado pelo Michel Piccoli, que faleceu, acho que há 2 semanas, né? Um dos grandes atores franceses. Então, quando você assistir esse Obscuro Zero Desejo, o ator é espanhol, mas a voz é do Michel Piccoli, com aquele francês muito bem falado e bem dublado. Tem uma cena no Obscuro Zero Desejo que ele finalmente, a moça finalmente tira o vestido para ele. Quando vocês verem o filme, lembrem dessa cena. Lembrem de mim, aliás. Eu não vou contar o que acontece para não estragar a graça. Mas é uma das cenas mais insólitas do cinema. É um filmaço imperdível. Ah, Luiz Quezada, muito obrigado. Está em Atami mesmo, a memória não me traiu. Obrigado, Luiz. Mas, enfim, ele tinha essas situações, né? Essas soluções, essa criatividade. Um filme também que é bem... que vale a pena assistir com lupa, prestando atenção, é A Via Láctea, ou Estranho Caminho de Santiago. Sangue Ruim com Michel Piccoli. Muito bem. Nesse filme A Via Láctea, que é dessa fase francesa, são 2 amigos que fazem o Caminho de Santiago, que também é conhecido como a Via Láctea. E ao longo desse caminho vão acontecer várias cenas insólitas, bem Buñuel, e prestando atenção, você vai ver que em várias cenas a gente tem as principais heresias que a Igreja Católica combateu ao longo da sua história, que estão em pequenos objetos ou estão num personagem. Então, assim, claro, precisa conhecer um pouco da história da Igreja Católica, mas é muito interessante ver como nem tudo é completamente gratuito. Às vezes parece gratuito, mas não é, e às vezes é, né? O que faz os filmes uma experiência única, né? Sim, com certeza. No Anjo Exterminador tem um pouco de crítica à Igreja Católica também, né? Não tão explícita como nesse que você citou, e também Discreto Charme da Burguesia, que tem aquele bispo, né? Mas a gente vê ali as figuras católicas nas paredes, né? E também tem referências a outras religiões também, o pé de galinha, o grito maçônico, né? E no final a sequência da igreja. Que não vou dar spoiler também. Os espanhóis e os italianos tiveram uma influência da Igreja Católica durante o século XX muito forte, né? A gente falou de Pasolini aqui outro dia, Buñuel, esses homens mais livres, mais questionadores, inevitavelmente tinham dificuldade e, portanto, problemas com a Igreja Católica. Imagina o que deve ter sido a infância dessas pessoas, né? Imagina, o Buñuel nasceu em 1900. Imagina o que era ser uma criança numa cidade pequena, na província de Aragão, na Espanha, em 1905, 8. Não devia ser fácil, né? Então, não mesmo. Os padres não deviam ser da moleza, né? Enfim, acho que... Bom, tá aí o Almodóvar, que é de uma outra geração e que também passou maus bocados com a igreja, então imagina lá atrás. Acho que isso faz parte muito, né, desses cineastas, desses países onde a Igreja Católica teve muito poder e muita influência no dia a dia das pessoas, né? Não só na religião. Mas acho que o Buñuel ultrapassa o Pasolini no ódio à igreja, porque eu acho que o Buñuel tem essa questão com todas as religiões mesmo, né? Ele é um iconoclasta, né? Ele é contra qualquer tipo de religião organizada. Sim, com certeza. Uma coisa divertida, de novo, alguém me perguntou aqui qual é o meu filme favorito do Buñuel. É difícil dizer, porque como ele tem esse cinema muito, 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 muito particular, né?
Se eu tivesse que escolher um filme para levar para uma ilha deserta, né? Aquela coisa assim, eu acho que eu escolhi o Anti-Exterminador, que eu acho, como eu disse, muito emblemático, muito particular. Quando você pensa que ele fez esse filme em 62, realmente é muito particular. Agora, eu gosto muito do Obscuro José Desejo, eu acho um filme de um humor negro, de uma sacada, de uma... enfim, acho um filme absolutamente particular. E eu também gosto muito de A Bela da Tarde, que acho um filme também muito... Embora o filme não parece, né? Mas ele tem uma ironia, ele tem um humor por baixo ali, né? O filme tem a narrativa, tem a história, mas é muito, muito, muito também cruel. E não cruel matar pessoas, cruel na ironia aguda que ele faz da burguesia, né? Das tradições. Com certeza. Aqui eu já não consigo ver o nome dele, mas ele está falando do Cão da Luz, que, claro, também é algo muito original, mas é um curta-metragem, sem desmerecer, né? Você num curta-metragem você não tem uma estrutura dramatúrgica, você não tem que desenvolver. Claro que o Cão da Luz é genial quando você pensa que ele tinha 20 e poucos anos, né? Muita ousadia, mas é um curta-metragem e sem desmerecer, eu acho que esses longas que eu citei aqui, eu pelo menos... É isso, Tristana também é incrível, Viridiano também é incrível, Os Esquecidos também é incrível. Descreve o Charme da Burguesia, não é dos meus favoritos, mas tem cenas ótimas, né? Ele é um cineasta que realmente... ele fez 35 filmes, mas ele tem uns 12 filmes, que tem que ver todos, né? Eu acho que de Viridiana em frente... Tem que ver todos os filmes que o Buñuel fez, são todos filmes que vale a pena assistir. E Os Esquecidos, que é 1950, que é essa pérola que ele fez na carreira do México, que é um cinema esquisito. Tem um filme também, muito particular do Buñuel, que é Simão no Deserto, que ele fez... ele também fez no México, eu não sei o que aconteceu, ele já estava trabalhando com o Sérgio Zilberman, ele já tinha feito 1 ou 2 filmes na França, e aí ele volta para o México fazer esse filme, que é um média-metragem. De novo, eu não tenho certeza absoluta, mas parece que ele estava fazendo um filme, e aí começaram a encher muita paciência dele, ele largou o filme, e o filme ficou incompleto. Mas é um filme sobre esse profeta que vive no deserto, em cima de uma pedra, aquela coisa da antiguidade, né? Lá dos ídolos da igreja cristã e tal. Eu assisti esse filme uma vez numa sessão, fora do Brasil. É um filme muito, muito potente, muito original, um filme difícil de achar, não faço ideia quem tem os direitos disso, mas anote aí, Simão no Deserto, de Luiz Buñuel, final dos anos 60, é um média-metragem também muito, muito particular, muito particular, muito particular. Traga para o Belas esse, quando você descobrir. Com certeza, eu tenho que descobrir os filmes do Buñuel da fase francesa e tenho que descobrir os filmes não, né? Eu queria muito ter Os Esquecidos e o Simão do Deserto, que são esses 2 filmes mexicanos que eu também acho muito especiais. E os filmes do Sérgio Zilberman. Eu estou tentando descobrir quem tem os direitos, mas até agora não descobrimos. Mas isso é uma das partes... eu confesso que eu e a Juliana, que é minha super parceira na programação, a gente se diverte procurando filmes pelo mundo, né? Então a gente vai atrás, aí acha uma empresa, aí vê o que eles têm, aí... que nem aqui, que coisa incrível, as coisas mais inesperadas aparecem. E é isso, né? A gente já descobriu várias coisas legais, vocês estão aí assistindo, né? Quem já está assinando o nosso à la carte, está tendo acesso aí a muita coisa bacana. E é isso, toda semana tem 4 novos filmes e sempre a gente está buscando originalidade, diversidade. João Luiz, sensacional a sua ideia. Eisenstein é outro cineasta fundamental, né? A gente tem Alexandre Nevsky dele. Tem mais algum? Tem Alexandre Nevsky, já basta. Eu acho que tem mais um do Eisenstein também. Que já são 200 filmes, saber tudo de cabeça. A gente tem mais um, eu não sei se ele já está na seleção ou se ele ainda está para entrar. A Ivan Terrível, se não me engano, a gente já está, né? Não. A gente tem o Potemkin. Bom, a gente tem Alexandre Nevsky, que é sensacional. Que tem a cena da Batalha no Gelo, que é uma das maiores cenas épicas da história do cinema. Com música, trilha sonora de Prokofiev. Alexandre Nevsky é uma aula de montagem.
assim, as pessoas falam do Potemkin, né, como aula de montagem, realmente, o Potemkin é incrível, mas Alexandre Nevsky é espetacular. É um filme, eu acho que é uma das melhores combinações de trilha sonora com filme da história do cinema, fácil, né? Aliás, Eisenstein e Prokofiev juntos, não podia dar coisa ruim. E boa ideia, vamos deixar na lista aqui Eisenstein para uma live futura. E mais algum comentário do Buñuel, Gabriel? Eu queria saber se você tem aí de cabeça algum filme que se inspirou em O Anjo Exterminador. Eu vi aqui que, por exemplo, O Mãe, que é outro que eu escrevi no livro também, foi inspirado também no Anjo Exterminador, mas no caso do filme, as pessoas só entram e não saem, né? Vão entrando aos poucos e vai sobrecarregando ali aquela casa. Boa pergunta, eu devia ter pensado nisso antes, porque com certeza, sabe assim, aqui no meu arquivo mental, eu faz pim, mas eu não estou localizando a ficha, mas de alguns filmes que tem esse espírito, né? Sim. O que eu achei também A Deus da Carnificina pode ser, que tem a ver, do Polanski. Duas pessoas Camila falaram, comentou. O que eu vi, Meia-Noite em Paris, tem um personagem que dá a ideia pro Buñuel do filme. É Numa verdade, cena, né? Uma Noite Alucinante 2, eu não vi, mas parece que tem a mão da sequência do sonho, né? Essa mão da sequência deve ter sido usada em vários filmes de terror também, porque com certeza, ótimo, é né? ótima, né? E o que eu vi é que tem um episódio de Buffy a Caça-Vampiros, pra você ver que Buñuel tá presente na cultura pop, que é um episódio da sexta temporada, que chama Older and Far Away, que conta o aniversário da Buffy, que ela chama lá os amigos dela, o vampiro que ela pegava, o demônio que é amigo dela também, pra festa, e depois ninguém consegue sair, ninguém tenta, é a mesma situação, é uma referência assim explícita ao Anti-Terminador, é bem legal. Só que no episódio, claro, tem uma explicação no final, que é uma maldição de um demônio ali específico. E nesse Anti-Terminador não tem explicação nenhuma. Pessoal, estamos aqui chegando ao nosso final. Antes de terminar, eu queria dizer que, pelo visto, é uma felizarda que ganhou esse livro absolutamente incrível. Fátima Lotti R13, que votou em Tristana, filmaço de Luiz Buñuel. Nossa equipe entrará em contato com você para acertar como você faz para pegar o livro. Então, quem não ganhou, recomendo, compre esse livro. Com certeza que tem em sebo, é capaz de algumas livrarias terem ainda. Ele foi relançado pela Kozak Naif há alguns anos atrás. Tem uma edição que eu tenho, essa aqui é meu, mas está novinha, eu vou dar de presente para vocês. Eu tenho um que é a versão antiga, que foi lançada no Brasil nos anos 80, a primeira edição. Essa eu não dou de presente para ninguém. Então, não deve ser difícil de achar, vale a pena. É muito divertido, fala de cinema, fala da vida, fala dos artistas, fala de arte, fala de muita coisa, vale a pena. Queria também dizer que semana que vem a nossa live é com a Flávia Guerra, jornalista, crítica de cinema, escreve em vários locais, também faz televisão, faz entrevistas, já trabalhou para a Mostra, trabalha atualmente faz um podcast, o Plano Geral, Band News, enfim, muitas coisas. E nós vamos falar do filme novo, inédito, do Hang Sang-soo, que estreia nesta quinta-feira, depois de amanhã, no nosso à la carte como TVOD. Como ele é um filme inédito, que não vai para o cinema, porque a gente vai lançar direto aqui no streaming, ele não entra no nosso pacotão. Você pode pagar um valor e assistir o filme, fica à sua disposição por 48 horas. Vale a pena, é o hotel à beira do rio. Para variar, eu errei, é o hotel às margens do rio. Mas, enfim, é um belo filme do Hang Sang-soo, cara que fez Ha Ha Ha, Câmara de Claire, já ganhou prêmios. Esse ano, inclusive, foi escolhido o melhor diretor no Festival de Berlim, pelo filme A Mulher que Corre, que nós lançaremos no final do ano. Então, aproveite. E aí, na terça-feira que vem, nós vamos falar deste filme. Se você já tiver assistido, é uma ótima. Se não tiver assistido, vai ficar com vontade de assistir ainda mais. Gabriel, queria super agradecer. Não é o diretor de Parasita. Obrigado a você, André. O diretor de Parasita é o Bong Joon-ho. Esse é o Hang Sang-soo. Ha Ha Ha. E alguns outros filmes. Gabriel, dá mais uma vez o recado do seu livro, como é que faz para achar. E muito obrigado.
Bom, gente, o meu livro se chama Fora do Comum, Os Melhores Filmes Estranhos. Está disponível na Amazon e-book. Dá para ler no celular, no tablet, no computador ou no Kindle. E tem o link no meu perfil aqui do Pop with Pop. É só clicar lá depois no final da live que tá na bio, para vocês acessarem. Gabriel, E é isso, obrigado André, obrigado equipe do Belas. super obrigado, Gabriel. O Gabriel também está em alguns dos nossos Por que Assistir, ajudou a gente no comecinho, gravou Sim. umas Por que Aham. Assistir. Queria agradecer as audiências aqui, os beijos, os abraços que eu recebi. Queridos amigos, semana que vem Sim. tem mais. Muito obrigado, muito cinema, muita vida boa para todo mundo. Valeu, Ah, gente. Tá, obrigado. valeu.